Estamos hoje aqui no interior da igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na Praça Visconde do Rio Preto, popular Jardim de Cima, ponto de referência também para a cidade de Valença, local onde se ergue, do outro lado dessa praça, o antigo Palacete do Visconde do Rio Preto, hoje Colégio do Eurico Fonseca. Infelizmente, as janelas aqui da torre não se abrem para a gente fazer uma gravação como gostaríamos, focalizando a catedral ao longe, mas vocês vão ver que deu para fazer alguma coisa a respeito disso. Essa igreja Nossa Senhora do Rosário, ao contrário do que muita gente imagina, não foi construída por escravos. A construção dela remonta ao início do século XX, em substituição à antiga capela, a primeira que foi edificada aqui, lá no século XIX, iniciada por um alforreado, Miguel Tomás, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que, no entanto, não terminou a obra. Ele faleceu antes da conclusão dessa primeira capela, que foi terminada por um outro liberto, que pouca gente sabe o seu nome, poucos sabem sobre isso, e o que mais que falaremos disso num vídeo mais adiante. Hoje vamos dar seguimento àqueles primeiros anos da Vila de Valença, o seu crescimento, a sua importância, a construção do ramal da linha férrea, no bairro de Esteves, a importância que ele teve para os cafeicultores, para toda a cidade, como fator de progresso e desenvolvimento, para a formação de lideranças políticas locais e as estratégias que essas lideranças utilizavam aqui para chegar e se manter no poder. Nomes famosos de cafeicultores, como o próprio João do Rio Preto, os membros da família Nogueira da Gama e o comendador Manuel Antônio Esteves, responsável pela construção do ramal da linha férrea. Então, se vocês estão acompanhando a gente aqui nesses vídeos, não se esqueçam de dar a sua curtida aqui, de compartilharem, de fazer o seu comentário a respeito do que estão achando disso. E se não estão acompanhando ainda, se não são membros do canal, não se esqueçam de fazer a sua inscrição e convidarem outras pessoas aqui para conhecerem esses nossos vídeos. Então vamos conhecer mais um pouco a respeito da história de Valença, ainda no século XIX. A luz do céu de Valença é milagroso falar, ser filho teu e honra imensa minha terra natal. E hoje estamos vendo ao longe a Catedral Nossa Senhora da Glória, enxergada aqui de uma das janelas da torre da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Jardim de Cima, Praça Visconde do Rio Preto. Igreja essa construída no início do século XX, em substituição à antiga capelinha que existiu nesse mesmo local, que falaremos mais adiante, em outro vídeo. E vamos hoje dar prosseguimento à nossa descrição da história de Valença, quando falamos sobre as Sesmarias, em vídeos anteriores, nós encontramos que, com a chegada da família real portuguesa, em 1808, toda a área da margem esquerda do rio Paraíba do Sul até a margem direita do rio Preto já se encontrava dividida em Sesmarias, a região onde hoje se encontra Valença, entre os dois rios. Com o desaparecimento dos nativos coroados, a região se apresentava como ideal para a formação de fazendas, apesar da tarefa, obviamente, não se apresentar nada fácil. O período em que mais sesmarias foram distribuídas foi entre 1810 e 1819, um total de 149 sesmarias distribuídas, sendo que a última doada data de 1835, já do Brasil Império. No caso, já o período regencial, após a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Entre essas sesmarias e fazendas formadas, encontraram-se aquelas que pertenceram ao principal cafeicultor, não só aqui de Valença, mas de toda a região, que foi o Visconde do Rio Preto. Já falamos bastante em vídeos anteriores, temos inclusive um vídeo também a respeito dele aqui no canal. O Almanac Lemert, o almanac foi editado no Brasil na segunda metade do século XIX, até princípio do século XX, com informações importantíssimas sobre a província sul-fluminense. Ele traz, na sua edição de 1879, muitas informações a respeito da cidade de Valença, trazendo uma descrição interessante
afirmando que contém esta aprazível e pitoresca cidade ruas bem alinhadas e calçadas, elegantes praças e lindos edifícios, sendo algumas das praças arborizadas com jardins em frente às casas. É iluminada a querosene e abastecida de excelente água, com torneiras nos cantos. Ressente-se da falta de dísticos e numeração das praças e ruas. Apenas um ponto negativo que o almanaque aponta. E aquela elite de cafeicultores que se formava aqui foi essencial, de extrema importância para se compreender a cultura política que se instalou aqui. Já na decorrer do século XIX, a formação de famílias na região, na cidade, vinha principalmente de Minas Gerais. Diversos nomes famosos que se lançam na política, na formação de alianças, de rede de sociabilidade, com objetivos bem definidos, organizando lideranças que seriam capazes de levar adiante os seus objetivos. A Câmara Municipal, instalada em 1826, era um local privilegiado nesse jogo do poder, na formação e manutenção de alianças. Apesar de não poder legislar sobre vários temas, a municipalidade fazia-se valer de várias estratégias de sociabilidade. Diversas famílias aqui se organizaram e passaram a exercer liderança na cidade, entre as quais a importantíssima família do Brasil Nogueira da Gama, do Marquês de Baipendi, e seus 3 filhos que viveram aqui. Conde de Baipendi, o Barão de Paraná e o Barão de Santa Mônica. Além, obviamente, de famílias importantes como Pinheiro de Souza, Werneck, Pereira Faro, ligações também em Barra do Piraí, Leite Pinto, Ferreira Leite. Todas elas tinham uma importância muito grande na política local. E, obviamente, o Visconde do Rio Preto também desempenhou um papel importantíssimo nesse jogo político da cidade. Domingos Soares Guimarães se enriqueceu no abastecimento de carne à cidade do Rio de Janeiro, tendo sido sócio, inclusive, do Conde de Bonfim, que dá nome a uma das ruas do bairro da Tijuca. E mais tarde ele resolveu se estabelecer mais próximo da corte, comprando várias fazendas sesmarias aqui na região de Valença. Uma delas, doada inicialmente em 1810, a João Pedro Maynard da Fonseca e Sá, localizada no local onde o Rio Preto recebe as águas do Rio das Flores, recebeu o nome de Barra das Flores, mais tarde substituído por Loanda. Outra de mesma data foi que recebeu o nome de Flores do Paraíso, concedida ao padre Manuel Joaquim Nunes Cordeiro, a qual, no final de 1810, foi negociada com João Pedro Maynard, que iniciou a derrubada das matas e construiu as primeiras instalações. Essas duas, mais tarde, passaram a pertencer ao Visconde do Rio Preto, juntamente com várias outras. Destaca-se a Flores do Paraíso, hoje apenas Fazenda do Paraíso, que foi a principal fazenda do Visconde do Rio Preto, localizada hoje no município de Rio das Flores, que no século XIX era o distrito de Santa Teresa, pertencente a Valença. E o Visconde do Rio Preto soube como ninguém administrar a máquina pública, como se estivesse administrando a sua própria vida, sua vida privada. Ele transformou tudo como uma extensão da sua própria casa. Sua forma de gerir os seus negócios públicos em nada se diferenciou dos seus negócios privados. Então, o Visconde do Rio Preto só um exemplo entre vários outros que se estabeleceram aqui, como o Marquês de Valença, que não tem nada a ver com o nome da cidade. Não foi ele que deu o nome da cidade, ao contrário. Quando a gente imagina, o Marquês de Valença, que aqui viveu, recebeu o título por causa da cidade, e não o contrário. E vários outros que poderiam ser citados aqui, você conhece, temos nomes de logradouros públicos, temos uma série de locais, de instituições que levam o nome desses elementos, que contribuíram muito com a construção do poderio da cidade de Valença. Acontece que, com o aumento da produção de café, houve uma necessidade de se facilitar o escoamento dessa mesma produção. Até então, feita em lombos de mula, era necessária a construção de uma ferrovia, de um ramal férreo que ligasse Valença
até o distrito de Juparanã, que por sua vez se ligava à Estrada de Ferro Dom Pedro II. E o Visconde do Rio Preto foi apontado durante muito tempo como o único capaz de levar adiante esse projeto de construção da linha férrea. A sua morte prematura, em 7 de setembro de 1868, deixou todos na cidade abalados, porque ele era apontado por jornais locais, inclusive um jornal famoso no século XIX, o Alagoas, como o único capaz de levar adiante esse projeto. E o Alagoas coloca num dos seus editoriais a seguinte notícia: a morte deste ilustre varão veio abrir um grande vácuo que jamais será preenchido. O Visconde do Rio Preto não terá sucessores e nem quem de longe o imite. Então abriu-se um vazio na cidade. E agora quem poderá levar adiante o projeto de construção do ramal da linha férrea? Acontece que em outubro desse mesmo ano de 1868, o mesmo jornal, o Alagoas, já apontava um outro personagem capaz de tocar o projeto, que foi Manuel Antônio Esteves, proprietário da fazenda Santo Antônio do Paiol. E, de fato, ele leva adiante o projeto e, na entrada dessa sua fazenda, ele localiza o ramal férreo tão esperado pelos fazendeiros, pelos cafeicultores, mas também por toda a cidade. O próprio jornal Alagoas coloca em outro número a ideia de que a construção do ramal interessava não só os produtores de café, mas a toda a cidade, a toda a população. Era fator de progresso e desenvolvimento de Valença. E Manuel Esteves soube levar adiante esse projeto, construiu, e nós temos um vídeo também aqui no canal a respeito dele, falando sobre a obra desse personagem que ficou muito tempo esquecido na nossa história. Muita gente não sabe que o bairro de Esteves tem esse nome por causa dele, acho que é por causa do neto, Marcos Esteves, mas não é. É por causa dele, Manuel Esteves. O neto, que também viveu na fazenda um tempo, foi o último da família a viver ali, e é nome é a escola que existe no bairro, mas o bairro é uma homenagem ao Manuel Antônio Esteves, que depois recebe a comida da Ordem da Rosa, das mãos da princesa Isabel, que então regenciava o país na ausência de Dom Pedro II em viagem. Como se percebe, então, essas lideranças sociais políticas possuíam um projeto de poder que utilizava uma série de estratégias, alcançavam uma diversidade de instituições onde eles se articulavam, como a Câmara, os jornais, como citado Alagoas e vários outros, e as irmandades, como associações de beneficência. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valença foi criada em 1838 pelo Visconde de Baipendi. Tornou-se um local de referência para isso que nós chamamos normalmente de boa sociedade, os membros da elite local, tendo sido o próprio Visconde de Baipendi o seu primeiro provedor. O Visconde do Rio Preto também elegeu-se provedor da Irmandade por 2 vezes, ficando no cargo de 1863 a 1868, o ano da sua morte. E a Pinacoteca, que se encontra na Santa Casa, que muitos não conhecem, está meio esquecida, abandonada ultimamente, possui o registro em pinturas de todos os ex-provedores. Com um detalhe interessante, o Visconde do Rio Preto é uma das 2 únicas pinturas de corpo inteiro registrado ali, dado a sua importância, não só na Irmandade, mas em toda a cidade. Como falamos, existe um vídeo aqui no canal que falamos a respeito dele, mais informações, mais detalhes, que queiram saber a respeito desse personagem tão importante em Valença no século XIX, é só olhar aqui, basta ver o card que vamos deixar aqui em cima, para vocês conferirem o papel do Visconde do Rio Preto, e construiu o seu palacete do outro lado da praça, aqui onde nós estamos, hoje o Colégio Teodorico Fonseca. Ele não poupou para levar adiante o projeto de construção desse palacete, como não poupou dinheiro na construção da sede da Fazenda Paraíso, local que merece ser conhecido, merece uma visitação. Esperamos então que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, se não estão inscritos ainda, de curtirem aqui, de compartilharem, deixar o seu comentário a respeito do que viram aqui hoje, e vamos adiante com os fatos da nossa história.